Rapaz, esse mercado tá derretendo, mas o que é isso? Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mentid Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo. A gente analisa as empresas, os fundamentos e alocamos o nosso patrimônio principalmente em empresas que geram lucros crescentes e um potencial grande de crescimento. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre análise de lucro das ações. Vamos pegar três exemplos, três empresas clássicas do mercado brasileiro, analisar um pouquinho os resultados, a lucratividade delas e principalmente vou passar minha opinião sobre o papel, minha opinião sobre a gestão, minha opinião sobre o mercado dentro desse cenário de renda variável. Então vamos passar a vinheta e logo mais eu passo todos esses pontos. Vamos lá! Então pessoal, lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação, é basicamente a minha estratégia, os meus estudos, onde eu compartilho um pouco mais da minha estratégia de investimento, do meu racional e principalmente dos ativos que eu gosto dentro de renda variável. Então vamos para a tela onde eu quero falar um pouco mais sobre os fundamentos e a lucratividade de três papéis muito presentes dentro da Bolsa Brasileira. O primeiro papel aqui é a M. Dias Branco. Esse é um clássico papel de valor que vem apanhando demais nos últimos anos. Olha isso aqui, o papel performou com menos 22% nos últimos 5 anos. Está derretendo uma companhia de valor clássica, uma empresa que tem mais de 50 anos. E o que está acontecendo? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses cases. Primeiro ponto aqui que a gente precisa ver é o seguinte, a companhia vem perdendo market share ao longo dos trimestres. O que nos diz aqui na tela? Desde o terceiro tri 2020, a companhia vem perdendo share, tanto em biscoitos quanto em massas, que é o carro-chefe da companhia. Isso é uma estratégia da gestão, uma estratégia do board de manutenção da lucratividade em detrimento do market share. Então o mercado não está gostando de ver esses pontos, principalmente porque a companhia prefere lucratividade no curto prazo ao invés do longo prazo, principalmente em relação à manutenção da operação. Então, essa questão a gente precisa ter bem claro do que isso vai acarretar na companhia no futuro. A gente já viu que o mercado não está gostando desse posicionamento, principalmente pela precificação das ações que está apanhando demais recentemente. Da mesma forma, um dos principais pontos desse mercado que tem margens baixas e tem extrema concorrência é o preço de aquisição da matéria-prima. A gente sabe que isso tem uma relevância muito forte dentro do setor. Então o que a gente pode ver aqui? No primeiro gráfico a gente pode ver o preço médio de aquisição do trigo, que é a base em relação aos produtos da M. Dias Branco. Então, dentro desse cenário, a gente pode ver que nos últimos trimestres a companhia não conseguiu tirar uma vantagem do preço médio de aquisição. Ou seja, o preço médio que a companhia faz a aquisição desse produto está muito em linha com o preço de mercado. Isso ela perde vantagem competitiva, principalmente no setor onde o custo, onde tudo é olhado no centavo. Mesma questão em relação ao óleo de palma, em que o preço de aquisição está muito próximo da média de mercado. Então são pontos negativos. Primeiro ponto negativo é em relação ao market share, segundo é o preço de aquisição dos produtos da matéria-prima da M. Dias. Então, outro ponto aqui é super importante, talvez positivo da gente olhar. Em detrimento do market share, a companhia conseguiu manter os níveis de lucratividade. Então, olha, o ponto é o seguinte, ela perdeu lá no preço das ações, ou seja, menos 22% nos últimos 5 anos, mas ela conseguiu manter a lucratividade em linha nos trimestres. Olha isso. Aqui a gente pode ver o primeiro gráfico é o lucro bruto e a margem bruta, então teve uma queda em relação a 2020, ou seja, a companhia tem uma margem bruta de 26, 27% e teve um lucro bruto um pouco mais baixo em relação aos trimestres anteriores, principalmente agora no primeiro tri 21, da mesma forma que a margem EBITDA fica próxima de 12%, que é uma margem EBITDA não muito atraente, porém ela tem constância, ela tem recorrência e principalmente no setor onde tende a não ter grandes impactos caso a gente tenha recessões no país ou recessões em outras partes do mundo. Então são pontos importantes, lucro bruto, margem EBITDA, muitos investidores de valor gostam e olham para essa companhia. Da mesma forma que eu trago para vocês aqui a evolução histórica e o lucro líquido. Então olha essa questão, a companhia que é uma clássica de valor teve um lucro líquido muito baixo no primeiro tri e as margens líquidas, ou seja, quanto que realmente entra no bolso do acionista, entra no bolso da companhia, a gente pode ver também um achatamento, uma queda em relação aos níveis
anteriores. Então é um ponto da gente ficar muito claro. Perda de market share e o nível de lucratividade está parecido, mas está caindo ao longo do tempo, o que indica também pontos negativos na precificação das ações. O primeiro ponto é, faz sentido a manutenção do market share? Faz sentido a lucratividade? O que você prefere? Curto ou longo prazo? Pontos importantes para a gente ter no radar para quem é investidor desse papel ou simplesmente alinhar a estratégia que pode acontecer para algum outro ativo o mesmo ponto. Seguindo aqui a nossa análise, vamos entrar em BTG Pactual, código BPAC11. Essa companhia explodiu nos últimos anos, a gente pode ver uma valorização de 428% nos últimos 5 anos. É muita coisa. E o que aconteceu com o papel? O que a gente está vendo? Qual o nível de precificação, de lucratividade e de fundamentos? E principalmente o lucro do banco. Vamos passar aqui. Primeiro, a gente pode ver receitas aumentando, lucro líquido aumentando e o ROI do banco aumentando. Ou seja, em comparação nos últimos trimestres, olha o lucro líquido do banco, ele saltou de 1 bi para 1,8 bilhões de reais no terceiro TRI 21 versus 2020. E o que a gente vê no preço das ações? Olha aqui. A companhia ela está no nível muito acima e o mercado como um todo encolheu e a companhia conseguiu ter crescimento, aumento de receita e aumento de margem. São pontos importantes e essa questão indica muito como que a gente consegue achar boas companhias, achar empresas crescentes com potencial de crescimento quando a gente tem uma análise fundamentalista. Da mesma forma, eu trago aqui também a comparação nos 9 meses 20 contra 21. Caso muito clássico, aumento de receita, aumento de lucratividade, aumento do lucro por unit, até porque é código 11, ou seja, é uma unit, e também a gente pode ver um aumento do patrimônio líquido, que são pontos importantes dentro do setor bancário, sendo que o BTG é o setor mais rentável dentro de bancos aqui no Brasil. Então, quem procura rentabilidade, o BTG é um case típico de aumento de potencial de crescimento, batendo contra agora a XP. Então, um dos principais pontos que eu queria trazer para vocês é principalmente o aumento de receita, então a gente vê claramente o aumento de receita, seguido de lucro líquido ajustado e um ROI anualizado, ou seja, um ROI aqui de 20,6, isso é muito interessante. Isso é acima do ROI de Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e principalmente de Banrisul, de alguns outros bancos públicos que tem um ROI mais baixo. Então, 20,6 dentro do setor bancário é excelente e essa é um pouco das análises dos lucros, ou seja, a gente vê achar companhias com lucros crescentes, achar companhias com potencial de crescimento, com boas operações dentro de um mercado com crescimento. Esses são pontos importantes e que a gente aqui no canal busca empresas com vantagens competitivas, lucratividades crescentes e potencial de gerar muitos retornos, muitos frutos no longo prazo. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Isso é muito importante para receber tudo em primeira mão e eu conseguir compartilhar muito mais dos meus estudos, das minhas análises contigo para tomar decisões mais racionais e inteligentes nos investimentos. Então, deixa o convite para se inscrever aqui embaixo e vamos seguir com a nossa terceira ação, que eu tenho certeza que tem muitos investidores que gostam dessa empresa, que é a Enalta. Vamos lá! A Enalta é uma velha conhecida principalmente de vários investidores aqui no Brasil. A gente vê que essa companhia performou bem nos últimos 5 anos, ou seja, uma valorização de 209%. Em contrapartida, ela está num setor extremamente concorrido, onde tem uma companhia que desponta muito forte, que é a PetroRio. Elas não são concorrentes, mas a PetroRio está muito melhor inserida dentro de um contexto da operação. Por que eu falo isso? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente pode ver que a Enalta melhorou muito os números versus 2020, mas a companhia ainda fica muito aqui em níveis de crescimento. Por que eu falo isso? Ela teve um crescimento muito forte de receita líquida, que é a primeira linha, consequentemente de EBITDA e também na parte de lucro líquido, que ela fechou em 134 milhões. Ou seja, são pontos imponentes, são números imponentes que demonstram a capacidade de crescimento da companhia. Porém, se a gente for comparar com a PetroRio, e tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês, um ponto importante é o seguinte: qual companhia que tem mais possibilidade de crescimento? Qual companhia que tem mais potencial de alavancagem? Digo alavancagem da operação e não em si dos investimentos. Então são esses pontos que quando a gente vai fazer uma análise de longo prazo, quando a gente vai se posicionar em companhias mais resilientes, com caixa líquido robusto e principalmente fazendo aquisições. São pontos importantes que a gente leva no radar e que eu não estou dizendo que a Enalta é uma empresa ruim, mas se eu for fazer uma comparação entre as duas, eu prefiro alocar o meu capital em PetroRio ao invés de Enalta. Da mesma forma, em relação aqui à parte da produção diária, ou seja, a gente não vê um grande aumento na parte de produção diária, principalmente que a companhia ela precisa colocar ainda novos campos e amadurecer os campos já existentes. Do outro lado, a PetroRio ela consegue ter um aumento muito maior da produção diária de barris de petróleo, da mesma forma que o lifting cost, ou seja, o custo de produção
tá caindo ao longo dos meses. Então, em relação ao Enalta, a gente pode ver aqui o seguinte, a companhia fechou com um aumento muito forte de EBITDA, ou seja, a companhia fechou com 1,6 bilhões de reais de EBITDA nos 9 meses 21 versus 656 milhões em 2020, e também a companhia tem um lucro líquido que aumentou 700%. Olha esse ponto. O lucro líquido aumentou demais versus 2020. O que aconteceu que o papel não andou? Vamos voltar aqui para análise do papel, que é o seguinte, o lucro líquido aumentou 700% e o papel está no mesmo nível de preço de 2020. Quais são as distorções do mercado? O que acontece nesse cenário? Por isso que é importante o investidor analisar os fundamentos da companhia, analisar a lucratividade, analisar o cenário, analisar uns pontos como um todo dentro de uma estratégia de longo prazo. São pontos importantíssimos quando a gente vai fazer um investimento, quando a gente vai alocar o nosso capital em algum ativo. Então, pessoal, passei aqui 3 ativos para vocês, onde eu fiz análise da lucratividade, análise dos cenários, análise de um olhar de longo prazo. São pontos importantes. Essas companhias, cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem o seu cenário. E quando a gente aloca o patrimônio e quando a gente faz investimentos, são pontos a gente ter no radar, principalmente porque a gente vai carregar os ativos por um longo período de tempo. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.